tudo bem com vocês? Esta é a semana para análise da prova de códigos e linguagens. E nós estamos aqui firmes e fortes numa terça-feira junto com você para discutirmos o que esta prova traz pra gente. Então, meu nome é Mônica, vou trabalhar com vocês literatura. Eu também vou trabalhar literatura e o meu nome é Jéssica. E eu vou trabalhar artes visuais com vocês e meu nome é a professora Aline. Olá pessoal, então agora nós vamos conversar um pouquinho sobre o que a prova de códigos e linguagens apresenta sobre literatura. Aqui nós temos um painel que faz um raio-x desde as primeiras provas lá de 2013 até 2019. Tá? Então a gente fez um raio-x partindo de 2013. E olha só que interessante, vocês estudam aí, né? Estão acompanhando os períodos literários que são desenvolvidos, apresentados na apostila de vocês. E aqui esses períodos literários aparecem, mas não com tanta frequência. Olha lá, a gente vai ter o barroco, uma questão em 2014, uma questão em 2018, arcadismo, uma questão em 2015, uma questão em 2018. Então, assim, é importante que vocês estudem? É importante. Aparece uma ou outra questão? Aparece. Só que nós vamos ter períodos literários que chamam mais atenção aqui nesse quadro. Se vocês observarem, o pré-modernismo, modernismo, a literatura contemporânea são realmente períodos literários que são cobrados no Enem. Como é que você tá aí com relação ao modernismo? Sabe tudo? Sabe as características da primeira, segunda, terceira geração? A professora Jéssica vai trabalhar isso com vocês. Outra coisa que é importante vocês considerarem, o que tem sido produzido de literatura contemporânea? O que já tem no seu material e o que ainda você pode estudar, ampliar, porque vocês entendem, né? O material, a apostila de vocês é o ponto de partida, mas vocês podem ir muito mais além. Então, queridos, prestem muita atenção. Quando se tratar de períodos literários, é importante que vocês observem. Sim, não vai desprezar, certo? Os períodos literários, mas entendam que alguns se destacam mais. Modernismo, literatura contemporânea, o pré-modernismo também e, em especial, olha só, galera, a teoria da literatura e a análise do texto literário. Vocês têm aí na sua apostila do primeiro ano um tópico, um módulo que trabalha fundamentos da literatura. Gente, primeiro ano. Já vou dar até um toque aí, ó. Desde o começo, deveria estar levando a sério, gente. Tem que levar a sério, porque se vocês derem uma olhadinha, principalmente na prova de 2019, foram 10 questões sobre esse conteúdo. E você? O que você sabe sobre teoria literária? Então, ao longo aqui da nossa aula, a gente vai apontar alguns aspectos que são importantes, que são imprescindíveis, você não pode deixar de estudar. Então, vamos para frente? Olha lá, então. Vamos analisar aqui um conteúdo, tá? Dentro da teoria literária que é recorrente nas provas do Enem, tá certo? Esse conteúdo tem que ver com os gêneros literários. E alguns vão me perguntar, porque essa palavra gênero tá na moda hoje, né? Dentro das linguagens, o que quer dizer gênero? Gênero tem que ver com um texto que você reconhece socialmente. Quando você ouve assim, ó, receita, bolo de mandioca. Já dei até a dica para vocês aí, hein, galera? Já falei até o gênero, né? Mas bolo de mandioca. 3 mandiocas descascadas, 2 colheres de não sei o quê. De cara você já sabe que esse texto é uma receita. Então, o que é gênero na linguagem? Gênero é um texto que você reconhece socialmente. Mas aqui não são quaisquer gêneros, aqui eu estou falando de gêneros da literatura. Quais são os gêneros da literatura? Antigamente se trabalhava com 3 gêneros da literatura, o gênero lírico, dramático e épico. Atualmente a gente ampliou o épico para também trabalhar gênero narrativo. Então percebam que esses gêneros, eles são realmente conteúdos que estão ali na prova de códigos e linguagens, principalmente quando se trabalha com literatura. Gênero lírico. O que você precisa saber? São textos que provocam sentimentos. E aqui, meninas apaixonadas, meninos apaixonadas, quando eu falo gênero lírico e provoca sentimentos, eu não estou falando só dos sentimentos amorosos, ou ainda de saudade, solidão. Quando eu falo gênero lírico, eu estou falando também de sentimentos que provocam na gente indignação,
certo? Então, é importante que vocês percebam que existe na natureza dos textos que pertencem ao gênero lírico essa tendência a provocar emoções, sejam elas quais forem, tá? Um outro gênero que aparece também na prova é o gênero dramático. O que acontece com o gênero dramático? Gente, é o seguinte, ó, quem escreve gênero dramático não escreve só para o texto ser lido. O gênero dramático geralmente é um texto escrito para também ser representado. A palavra drama tem, na sua origem, significa ação. Isso quer dizer que quem escreveu o gênero dramático escreveu aquele texto e aquele texto não vai só ser lido. A relação não vai ser só escritor-leitor. Não, a relação vai ser escritor, leitor e público, palco. Alguém vai ver a ação daquele texto num palco. Então é bem interessante a gente analisar esse gênero também. O gênero épico são narrativas mais grandiosas que envolvem nações, heróis, né, grandiosos, e o gênero narrativo que tem aí toda uma sequência de ações ligadas a um conflito que podem ser solucionados ou não. Então, rapidamente aqui, é importante que você perceba, esse conteúdo está na tua apostila do primeiro ano, foi revisado agora, né, aqui no finalzinho nosso do ano. E é importante que vocês retomem as características dos gêneros literários. Agora vamos passar para frente? Aqui nós temos uma questão. Olha que legal. E aqui eu já vou dar a primeira dica para você. Encontrou texto na prova do Enem? Coloca na tua mente 3 palavras. Qual é o contexto desse texto? Em que ano esse texto foi publicado? Quem escreveu? Quem é o sujeito histórico que está analisando a sociedade, refletindo sobre ela, recriando essa realidade? Então você tem que ter isso em mente. Qual é o contexto histórico? Para você saber qual é o contexto histórico, é importante que você dê uma olhadinha na referência, gente. Referência. Martins Pena é escritor de qual período literário? Romantismo, muito bem, você acertou, você sabe tudo, né? Agora, romantismo, qual é o contexto do romantismo? No Brasil, início do século XIX. Quem que tava aqui, né? Ou melhor, o que estava rolando aqui no início do século XIX? A gente tinha uma burguesia em ascensão, certo? Muita gente vindo cada vez mais para o Rio de Janeiro, que nessa época era a capital. E na capital do Rio de Janeiro a gente tinha aí uma elite, que era inclusive o burguês, que se transformou no público leitor da época. Isso quer dizer o quê? Que tudo que foi produzido no romantismo foi produzido para agradar a elite, a classe dominante. E o que a elite gostava? A elite gostava de se divertir. Então a maior parte das produções foram produções para entretenimento dessa classe dominante que era a burguesia. Olha a importância de se compreender o contexto. Quer dizer que tudo que foi produzido nessa época foi produzido para agradar a classe dominante da época, que era a burguesia. O que a burguesia gostava de ler? Gostava de ler histórias de grandes heróis, né? Burguesia, precisa trabalhar, né, galera? Dinheirinho tava ali, então era só se divertir, né? Então a gente vai ter aí uma classe dominante que gostava de entretenimento, gostava de historinhas de heróis, no caso do Brasil, nosso herói era o índio, gostava de histórias relacionadas aos valores que a burguesia pregava, mas muitas vezes não praticava, né? Por exemplo, valorização da família, do casamento, que a gente vai ver que embaixo dos panos a família burguesa brasileira trazia muita sujeira escondida, né? Então a gente tem aí um contexto, galera, que não pode ser ignorado. Chegou na prova, viu o texto? Qual é o contexto? Vai lá na referência, tá? Quem escreveu para alguém num determinado contexto com uma determinada finalidade. Não esqueça do contexto. Agora vamos para o conteúdo. Segunda palavra importante. Viu um texto na prova. Qual é o contexto? Vai para a referência. Daí na referência você tem que ter uma noção dos períodos literários. Agora vamos lá. Saímos do contexto, vamos para a estrutura do texto. Dá uma olhada na estrutura desse texto. Quais textos que você já viu que anunciam a fala de alguém? Por exemplo, aqui eu tenho Fabiana, tem o nome da pessoa que vai falar. Na sequência tem um trecho em itálico, arrepelando-se de raiva. Aqui está descrevendo como a Fabiana está. E na sequência tem um travessão com a fala direta da Fabiana. Qual texto em que as ideias são organizadas dessa forma? Que tem um nome, daí tem, de repente, indicações de como essa pessoa vai agir e na sequência tem a fala direta dessa pessoa.
Geralmente esses textos são os dramáticos, tá? A estrutura do gênero dramático, você também já estudou com a gente. Essa estrutura, ela sempre vai estar apresentada num discurso direto. Tá lá a fala do personagem e diretamente sendo apresentada. E olha só que interessante, os gêneros dramáticos são bem interessantes, porque as ideias, elas são apresentadas pelos próprios personagens. Não vai ter, geralmente, um narrador apresentando as ideias, tá? As falas diretas dos personagens anunciam as ideias. Essas ideias, elas estão seguindo uma sequência? Estão seguindo uma sequência, tá certo? E olha só que interessante, no meio das falas, você vai encontrar, talvez antes ou depois ou no meio, você vai encontrar uma parte que se chama rubrica. O que são as rubricas? As rubricas, elas explicam, descrevem como a cena tem que acontecer. Vai ter luz? Como é que está organizado o cenário? Os personagens estão vestidos de que forma? Qual vai ser a postura do personagem diante da plateia? Então, tudo isso está dentro dessas rubricas, que elas podem ser apresentadas em itálicos, tá? Ou em itálico, ou elas estão entre parênteses, tá? Muitas vezes em negrito, caixa alta, enfim, cada escritor, cada autor, ele vai apresentando as rubricas de um jeito. O que é legal você saber, então, vamos lá? Retomando a estrutura do gênero dramático, primeiro, você vai encontrar falas diretas dos personagens, você vai encontrar as ideias numa sequência, certo? E essas ideias não vão ser organizadas por capítulos e sim por atos. O que é o ato no gênero dramático? Cada sequência de ações dentro de um determinado tempo e, por fim, no texto dramático também você vai encontrar as rubricas. Qual é o conteúdo? Bem, se eu for pensar no contexto da época, eu já tenho uma noção do conteúdo, tá? Se eu tô falando aqui, de período romântico, estou falando então do nosso Martins Pena, que foi aí, o grande escritor que vai apresentar a realidade, um pouquinho ali da realidade desse contexto em que ele vivia, a burguesia ali, mandando e desmandando nos escravos, aparentemente privilegiando a família, os heróis, o casamento, mas a gente sabe que alguma coisinha o Martins Pena vai denunciar dessa realidade. E qual é a realidade da peça Quem Casa Quer Casa? A realidade é uma família, a gente tem nessa peça uma matriarca, os filhos dela se casaram, mas, olha só, se casaram e não foram morar nas suas próprias casas, estão lá dentro da casa dessa matriarca. E agora ela não aguenta mais, porque ninguém trabalha, o próprio marido também vive só em função da igreja e ela tem que tomar conta de tudo. Então aqui a gente já está vendo uma denúncia do Martins Pena ao que está acontecendo na família burguesa brasileira. Olha que legal. E vamos ler o trechinho então? Detalhe, eu já falei para vocês se ligarem no contexto, na estrutura e no conteúdo do texto, certo? Mas aí eu queria chamar a atenção de vocês para uma coisa. Todos os textos que vocês forem ler, primeiro, tá? Não vai de cara no texto, vai no enunciado. Sabe por quê? A partir do enunciado, você tem condições de saber o que exatamente, tá? Se espera de você, tá? E a partir daí você faz essa análise então, qual é o contexto, qual é o conteúdo, qual é a estrutura. E você já vai tendo daí a identificação do gênero literário. Então, pensando nisso tudo, vamos direto para o enunciado? As rubricas em itálico, como as trazidas no trecho de Martins Pena, em uma atuação teatral constituem, olha só, aqui o enunciado está pedindo para você dizer, tá? O que você sabe sobre as rubricas dentro de um texto literário, tá? Então, veja bem, é importante que você saiba, as rubricas, elas são um texto secundário dentro da peça. Elas só estão ali descrevendo como a ação vai acontecer. Não é o texto principal, é um texto secundário. Sabendo que as rubricas estão compondo a peça e são um texto secundário que só descreve como a cena vai acontecer, aqui eu já consigo eliminar algumas alternativas. Se as rubricas são um texto secundário, olha lá, elas constituem uma necessidade? Não é uma necessidade, é um texto secundário.
As rubricas indicam uma possibilidade ou constituem uma possibilidade? Constituem um preciosismo? Constituem uma exigência? Ou constituem uma imposição? Pelo que você está percebendo e o que você já sabe sobre a estrutura do gênero literário, a rubrica, por ser um texto secundário, já elimina isso aqui, ó. Não é uma imposição, nem uma exigência, muito menos uma necessidade, tá certo? É um preciosismo, porque são irrelevantes para o texto ou para a encenação? Não, elas não são irrelevantes, apesar de serem, né, partes secundárias da peça como um todo, as rubricas elas indicam como a cena vai acontecer. Tá? São sugestões que o autor dá para aquela cena chegar, né, no ápice que precisa. Então sobrou para a gente a alternativa B. As rubricas são uma possibilidade, porque o texto pode ser mudado, assim como outros elementos. Então, gente, aqui nós temos uma questão que, se você tivesse conhecimento do gênero literário, dramático, né, conhecendo que as rubricas, tá, não são a parte principal desse texto, e sim a secundária, por apontar apenas como as coisas devem acontecer no texto, fica muito mais tranquilo para você resolver essa questão aí, tá? Você mataria tranquilamente essa questão já de cara, só olhando o início aí das palavras-chave que estão aí nas alternativas. Beleza? Podemos partir para a próxima? Vamos dar uma olhadinha lá. Vamos para o próximo, para a próxima questão. Vamos ver. Aqui só volta um pouquinho. Olha só que legal, eu só fiz uma retrospectiva com vocês, então, das características do gênero literário dramático, tá? Olha lá, é um texto teatral escrito, tá? Para representar, para representação. Geralmente eles apresentam, né, elementos da narrativa, mas não o narrador, porque as falas, né, diretas dos personagens já vão apresentando aí o enredo, o que está acontecendo dentro da peça teatral, tá? O discurso é direto, ou seja, tem as falas diretas dos personagens, muitas vezes diálogo, muitas vezes monólogo, tá? Possui rubricas, já conversamos, né? Para dar toda aí a interpretação, o movimento que precisa para aquela cena, para determinada cena. O nível da linguagem é adequado ao contexto, né? O gênero teatral, ele é dividido em atos e não em capítulos. Então, querido, você não vai encontrar capítulo numa peça de teatro, e sim atos, e marca aí. O que é ato no texto, no gênero teatral? Tá aqui, ó. É uma sequência de ações dentro de um determinado tempo. Mudou o tempo, mudou a sequência de ações, mudou o ato, tá? E por fim, você vai ter aí dentro desse gênero a tragédia, a comédia, a tragicomédia, a farsa e o auto. No caso do Martins Pena, ele escreveu comédia. A comédia, ela vai fazer uma sátira do comportamento humano. No caso, essa família estava desestruturada. O escritor Martins Pena vai se aproveitar disso para mostrar o que de fato acontecia no século XIX, né? A burguesia e tantas outras, né, famílias de outras classes também, tá? Não apresentavam como aparentemente se falava, né? Ou se mostrava aparentemente a família dentro de uma estrutura, né, idealizada. Não, as coisas não eram bem assim. O Martins Pena vai denunciar tudo isso, tá? Seguindo, próximo texto. Vamos lá? O que eu tenho que fazer quando eu vejo um texto na prova do Enem? Analisar o contexto, analisar a estrutura e analisar o conteúdo. Muito bem, eu sei que você já notou isso. Você não pode ficar perdido na prova, você tá entendendo? Olhou para o texto, qual é o contexto? Já anota do ladinho. Qual é o conteúdo? Anota lá do ladinho. Anota a estrutura. Pronto, daí você vai tranquilo, sabe? Que tal? Gostou? Então vem comigo. Pensando no contexto. Esse texto está num livro Negroesia, me parece um processo de formação de palavras aqui, né? Ó, já vou aliar com português, né? Por aglutinação, negro e poesia. E quem escreveu foi Cuti. Olha lá, ó, 2007. Estamos falando de literatura contemporânea. Cuti, na verdade, é um poeta, é uma voz, tá? Um poeta negro, uma voz da contemporaneidade que vai fazer o quê neste momento em que nós estamos vivendo? O Cuti, ele vai fazer o seguinte: ele vai quebrar com os discursos cristalizados na sociedade. Professora, discurso cristalizado? Não entendi, eu só entendo de fruta cristalizada. Não, vou te falar de discurso cristalizado. Quer ver um discurso cristalizado na sociedade? Lugar de mulher é na cozinha. Já ouviram esse discurso cristalizado? Pois bem, um
Um outro discurso cristalizado é que na literatura o negro sempre vai ser o moleque gaiato, o tocador de samba e o vagabundo que não faz nada. Então o que o Cult faz? Ele quebra com esses discursos cristalizados. Ele é um poeta e muitas outras, né, dramaturgo, enfim, e ele vai trabalhar, né, usando da literatura, da linguagem, para quebrar esses discursos cristalizados. Então a gente já entendeu o contexto, é um poeta contemporâneo e como essa aula é cheia de dicas, eu já te falei das dicas gerais, né? Olhou um texto, olha o contexto, o conteúdo, a estrutura. Mas agora eu vou te falar de uma dica específica. A literatura contemporânea está cada vez mais em foco. Vocês viram no raio-x, não viram? Que a literatura contemporânea está muito forte, né, na prova do Enem. Então, meu pedido para você, dá uma repaginada nesse ano. Olha lá o que apareceu nesse ano. Vamos pensar aqui questões importantes, questões polêmicas que apareceram aqui. Essa questão do preconceito racial, gente, não foi nenhuma nem duas vezes que nós ouvimos esse ano notícias. Este ano nós ouvimos notícias, tá? De pessoas sendo assassinadas, deixadas de lado por conta da sua raça. Tem muito mais. Questão da mulher, tem a pandemia, né, e tudo mais. Todos esses temas, dentro da literatura, alguma voz você vai encontrar. Agora, pensando nas vozes literárias, partam sempre para pesquisar e estudar as vozes da contemporaneidade. O Cult é uma dessas vozes, tá? Então, assim, digita na internet. Pandemia, escritor literário que falou sobre esse tema. Feminismo, escritor literário que falou desse tema. Preconceito racial, escritor literário que tratou desse tema. E faz uma coisa, começa a aliar os teus conhecimentos com as outras disciplinas. O professor de sociologia, possivelmente, de filosofia, de história, já conversou com vocês sobre esses temas. À luz da Bíblia, à luz da nossa filosofia, agora faz o quê? Pega tudo isso e agora analisa como o escritor, né, busca essas informações, como ele trabalha essas informações dentro do texto literário. Beleza? Então, saber o contexto é muito importante e principalmente quais são as vozes do contexto da atualidade, porque é o que mais tem aparecido, tá? Agora, vamos pensar no conteúdo? Olha, vamos pensar na estrutura, né? Eu comecei com a estrutura no outro texto, não comecei? Então, vamos aqui, ó. Estrutura. Como as ideias nesse texto estão organizadas? Em verso? Parece que sim, né? Professora, o que é verso mesmo? Já esqueci. Gente, cada linha, geralmente as linhas curtas, tá? São chamadas de verso, certo? Então, olha lá, aqui eu tenho um agrupamento aqui de linhas curtas, possivelmente formando uma estrofe. Como o poema está tendo um recorte, né? Quem organizou a questão recortou, a gente não sabe se é um poema com uma única estrofe, se tem várias estrofes, enfim. Mas aqui nós temos, né, linhas curtas e nós temos aqui, né, essas linhas curtas são chamadas de versos e esses versos eles estão fazendo parte de um grupo, né, que a gente chama de estrofes. Então aqui nós estamos trabalhando com um outro gênero, o gênero lírico. Qual é o conteúdo do gênero lírico? Falei no começo da aula, provocar sentimentos. Nem sempre são sentimentos voltados para amor, saudade. Aqui podem ser sentimentos que despertem a nossa reflexão, a nossa indignação, certo? Então vamos dar uma olhadinha no que a questão está exigindo da gente? Então vamos lá no enunciado. Passa aí pra gente ver o enunciado e daí a partir do enunciado a gente vai pro texto, tá? Então olha lá. Na literatura de temática negra produzida no Brasil, gente, olha o enunciado. Na literatura de temática negra produzida no Brasil, é recorrente a presença de elementos que traduzem experiências históricas de preconceito e violência. Geralmente, na literatura de temática negra, a gente encontra o quê? Um negro feliz. Médico. Hã? Não. Infelizmente, a gente vai ter aí uma temática que envolve preconceito e violência. Na poesia, essa vivência, qual vivência? De preconceito e violência. Foi revelada
pelo eu lírico de que forma? Volta lá pro texto então pra gente ler. Cara, eu me arrepia esse texto, sério mesmo. Tem um amigo meu chamado Ricardinho, não sei se vocês conhecem. Se ele pegasse esse texto, eu acho que ele ia chorar. Porque olha só o que diz aqui, quebranto. O cara tá quebrantado, tá destroçado. Quem é o cara? O eu lírico. Sim, no texto lírico, quem apresenta as ideias não são as falas diretas do personagem, como no gênero dramático. Aqui nós temos uma voz, e essa voz é chamada de eu lírico. Que voz é essa? É uma voz que fala no poema, tá? E olha só o que ele está dizendo. Às vezes sou o policial que me suspeito, me peço documentos, e mesmo de posse deles, me prendo e me dou porrada. Às vezes sou o porteiro, não me deixando entrar em mim mesmo, a não ser pela porta de serviço. Às vezes faço questão de não me ver e, entupido com a visão deles, sinto minha miséria concebida como um eterno começo. Fecho-me o cerco, sendo o gesto que me nego, a pinga que me bebo e me embebedo, ó, que dá até um trava-língua, hein, gente? O dedo que me aponto e denuncio o ponto em que me entrego às vezes. Cara, volta lá no enunciado, então vem comigo. Essa vivência de preconceito e violência revela que o lírico fez o quê? Incorporou os discursos do seu opressor? Submeteu-se à discriminação como meio de fortalecimento? Engaja-se na denúncia do passado de opressão e injustiças? Sofre uma perda de identidade, de noção de pertencimento? Acredita esporadicamente na utopia de uma sociedade igualitária? Deixa eu só falar uma coisinha para vocês, meus amores. Parece que depois que você lê uma questão dessa, tudo parece também parecido, né? Gente, eu tô achando que é a A, que é a B, que é a C, que é a D, que é o alfabeto inteiro, porque parece que tá tudo muito parecido. Pois eu quero te falar uma coisa. Tá aqui uma dica valiosa. Outra dica valiosa. Mantenha-se ao texto. Como que a marca de preconceito e violência é apresentada, é vivida por esse eu lírico? Ele está fazendo o quê? Ele está incorporando essa seletividade do discurso que vive latente na sociedade, incorporando o discurso do seu opressor. Todas pareciam muito corretas, mas dentro desse poema, o eu lírico incorpora a voz do porteiro que nega a entrada pela frente e manda lá para o fundo, a voz do policial que discrimina e assim por diante. Percebam que, quando você tiver dúvida, volte-se ao texto, ele vai te dar as respostas, ok? Temos mais questão? Essa última aqui, eu só ia apresentar para vocês. Aqui são as características gerais, né, que eu já mencionei. O eu lírico é a voz, predomina os sentimentos, pode passar? E agora vamos só para um comentário geral da última questão. Aqui eu tenho um conto do Ivan Ângelo, que é um contista contemporâneo. Olha aqui, contemporâneo. E olha só, qual é o contexto? Ele está na década de 60 escrevendo esse texto, está aqui na referência, tá? E esse texto vai apresentar as crises existenciais da época. Quer ver uma crise que se tinha muito? Mãe solteira. Mãe solteira não fazia parte da estrutura da família, né? Tinha que ter pai, mãe, tudo bonitinho, né? E aqui a personagem está sofrendo por conta dessa crise de desestrutura familiar. Existe uma marca, um estigma na mãe solteira da sociedade. E essa marca, não sei se você sabe o que é estigma, mas estigma quer dizer uma marca que desvaloriza. E essa menininha, que é a personagem do conto, está sofrendo por isso, tá? E se você for lá para as questões, para as alternativas, pode virar, tô até engasgando aqui, gente, de tanta coisa que tem para falar. Olha lá, nas alternativas você vai ver, tá? Que essa menininha está sofrendo e a narrativa vai colocar em evidência o que pra gente? Justamente essa ideia dos estigmas sociais, tá? A menininha, ela vai se deparar com a notícia que até então ela acreditava que o pai viajava, mas na verdade não, meus amores. A mãe escondeu dela. Tá? A mãe era mãe solteira mesmo, não existia pai na jogada e essa menininha vai sofrer o drama por isso. Então perceba que dentro da narrativa, todas as ações, elas estão ligadas a um conflito. Qual é o conflito aqui? A marca, o estigma,
tá? E essa menina vai interpretando isso no olharzinho de menina, né? Sondagem psicológica, muito parecido com a Clarice Lispector, que este ano está fazendo 100 anos de Clarice. Pode aparecer Clarice no Enem. Então, isso tudo faz parte desse drama, desse conflito que possivelmente não vai ser resolvido. Porque nos contos contemporâneos o caos se instaura e geralmente não tem solução. Queridos, um abraço para vocês, aproveitem bastante aí para estudar, colocar tudo em dia e é isso, gente. Tchau, tchau. Então, pessoal, nós vamos trabalhar agora sobre modernismo. Vamos falar sobre as três gerações modernistas e como esse movimento influencia literariamente falando desde 1922, com a Semana de Arte Moderna, que vai ser o marco aqui no Brasil, até mais ou menos ali 1970, 1980, que estaremos ainda com alguns resquícios do que o modernismo propõe para nós. Aí na tela de vocês está aparecendo várias referências, né, artísticas sobre esse período. No canto esquerdo de vocês tem aí várias imagens, várias ilustrações de artes visuais, que vocês vão trabalhar com a professora Aline depois. Nós vamos fazer essas referências entre a literatura e a arte e esse combinado, né, de como a gente se comunica, de como a gente se encaixa dentro desses períodos e a forma como esses artistas e esses poetas trabalham. Então, na Semana de Arte Moderna, muitas coisas irão acontecer, muitas coisas vão fazer com que a nossa literatura e a nossa arte se revolucionem, né? Aí a gente tem a primeira marcação ali, essas influências das vanguardas europeias, como eu citei para vocês, as imagens anteriores, né, trazem essa referência e essa influência do que vem lá da Europa aqui para o nosso país, né, para o Brasil, e traz dentro da literatura modernista esse estilo e a forma como é articulada então a literatura, a arte e também a arquitetura. O marco do modernismo no Brasil foi a Semana de Arte Moderna em 1922. Com a Semana de Arte Moderna, os nossos artistas, os nossos literatos, eles trouxeram essas tendências, né, dentro da nossa literatura. Quais são as características, então, que nós temos dentro do modernismo que vão influenciar a criação, a estética e também aquilo que nós conhecemos hoje como literatura modernista? Lembrando que hoje nós estamos na literatura contemporânea, já passamos do modernismo, ok? Então, o que vai acontecer? Nesse período, no modernismo, nas três gerações que nós vamos ter uma libertação estética, ou seja, tudo aquilo que nós conhecemos por literatura, tudo aquilo que nós temos de literatura, até o parnasianismo e o simbolismo, vão cair por terra. E aí, eles vão querer fazer tudo novo, tudo diferente. Lá em Portugal, Fernando Pessoa fez isso também, né? Um dos maiores literatos do modernismo português. Então, eles vão pegar toda essa estrutura de acordo com as vanguardas e vão colocar dentro dos nossos poemas, dentro da nossa prosa e dentro de toda a questão estrutural. Rompe com o tradicionalismo. O que é o tradicionalismo? Aquela poesia metrificada, uma estética perfeita, uma rima super rebuscada, né? Toda aquela questão do verso decassílabo que a gente tem lá com o Luís de Camões, por exemplo. Então, eles vão esquecer, eles vão abandonar isso. Experimentações artísticas. O que são essas experimentações artísticas? Eles vão procurar em todos os lugares, em tudo, aquilo que é novo, aquilo que é diferente. Como o próprio Fernando Pessoa dizia, sentir tudo de todas as formas e de todas as maneiras e ser tudo em todos os momentos, difusos, profusos. Então ele vai se sentir, ele vai se colocar no lugar daquele elemento que ele vai falar, que ele vai citar. E automaticamente vem a liberdade formal, né? Se eu quero fazer tudo novo, se eu quero fazer tudo diferente, eu não posso seguir a mesma estrutura daquilo que eu tinha anteriormente. Então, os meus versos serão livres, a minha forma fixa vai ser abandonada. Eu vou deixar também a questão de acentuação e pontuação, vou deixar ele ali de lado, descansando, depois eu volto.
sabe? Então eles vão fazer isso, não vai ter essa preocupação. Uma linguagem com humor, né? Também vai ter ironia dentro de algumas obras, vocês vão perceber esse jogo, essa organização daquilo que eles estão falando, de como eles estão expondo dentro desses poemas. E também da prosa, né? Não podemos esquecer. Valorização do cotidiano, o dia a dia vai ser muito importante. A referência daquilo que eles vivem, né, daquilo que eles estão presenciando, também estará muito forte, muito engajado nesse momento. Um outro ponto que eu destaco para vocês aqui, no modernismo, nós vamos ter uma literatura engajada muito forte, muito presente. Então, quando nós falarmos de modernismo, ao analisarmos as nossas obras, tanto artísticas, né, artes plásticas, visuais e literárias, nós precisamos lembrar desse conceito também do que é, né, essa literatura engajada, essa preocupação social, essa valorização, né, do cotidiano, do dia a dia da sociedade ali. Divide-se em 3 gerações. Então eu tenho 3 momentos que o modernismo vai se dividir e vai ser colocado, vai ser posto para nós e se apresentar. Essas 3 gerações, elas terão características específicas de cada geração. Nossos autores vão se conversar, primeira, segunda e terceira geração, esteticamente falando, estilisticamente falando. Lembrando, pessoal, que nós temos estilo do período literário e nós temos o estilo do autor. Isso também vai ser muito influenciado naquilo que nós temos aqui como literatura modernista, tá? Então, como eu falei, o marco inicial no Brasil vai ser a semana de 22, né? De 13 a 17 de fevereiro de 1922, ali com as apresentações, principalmente do grupo Villa-Lobos e etc. Como que nós vamos mostrar essa geração então para vocês, né? A geração de 22, ou conhecida como primeira geração modernista. Vai ser a fase heróica. Por que fase heróica? Porque aqui nesse momento eles vão estar olhando para tudo e vai ser tudo novo, vai ser tudo novidade, vai ser tudo bonito, tudo legal, tudo interessante. Então aquela questão da valorização da estética vai estar muito forte, muito ali sim, né? A gente fala no auge, no ápice do conhecimento, no ápice daquele compromisso deles de trazerem algo novo para você, leitor. Então, eles vão pegar muito aquelas inspirações das vanguardas europeias, o cubismo, o futurismo, o surrealismo, né? Dentre as outras características das vanguardas que nós vamos ter nesse período, vai ser refletido então dentro dessa geração. E eles vão ali até 1930. É bem curto, né? O momento que eles vão viver, vão trazer essa renovação, essa estética, porém, vai ter essa presença, essa marca daquilo que a gente está apresentando aqui como renovação, como algo novo para quem está trabalhando, para quem está vendo. Lembrando também, galera, o seguinte: historicamente falando, né, nós estamos num período bastante conturbado no mundo inteiro. Acabou, né, há alguns aninhos atrás, a Primeira Guerra Mundial, né, nós temos toda uma mudança econômica, tanto no Brasil quanto na Europa. Então, essas influências também estarão apresentadas, abordadas dentro das nossas obras. Então, eu costumo falar para os meus alunos, né? E quem está me assistindo vai lembrar das caixinhas do conhecimento. Então, nós vamos pegar história, nós vamos pegar literatura, filosofia, sociologia e vamos, né, encaixar para poder entender o que esses nossos autores estão querendo trazer para nós nesse período. A segunda geração, ou também conhecida como a geração de 30, é a consolidação. É aqui que eles estão naquela euforia e vai dar aquela acalmada, e eles vão pensar assim: opa, agora é o momento da gente amadurecer as nossas ideias. Vamos pensar um pouquinho melhor sobre o que nós estamos falando, sobre o que nós estamos apresentando, de que maneira estamos apresentando isso, né? Então, eles vão começar ali numa prosa mais ficcional, vai permanecer a poesia, né? Vai permanecer aquela preocupação do cotidiano, aquela preocupação social, mas vai aparecer aí uma prosa um pouquinho mais ficcional para misturar aquilo que a gente tem dessa preocupação do cotidiano, da crítica social. Os novos autores nessa fase, né, eles vão amadurecer, eles vão trazer uma visão assim mais crescida
como a gente fala, da estética modernista. Então, todas as nossas obras já vão tirar aquilo que a gente tinha em relação ao que era aquela mudança, busca, né, aquela euforia do novo, aquela euforia do tentar sentir tudo e fazer tudo e não chegar em um lugar específico. Eles vão falar assim, opa, agora a gente chegou, vamos nos colocar aqui diante desse quadro e vamos tentar desenvolver melhor essas ideias. E alguém muito conhecido por vocês, Carlos Drummond de Andrade, vai fazer parte dessa fase em relação à poesia, de 1930 a 1945. E aí também, mais uma vez, falo da influência histórica, né? 1939 até 1945 a gente tem o quê? Isso mesmo, Segunda Guerra Mundial. Então, as influências do que foi esse período bem conturbado na história vão se refletir aqui também nesse finalzinho, tá? Da geração de 30. Porém, será na geração de 45 que essas preocupações, né, vão se apresentar um pouquinho mais abertas. Como que isso vai acontecer? Na terceira geração, na terceira fase modernista, eles vão apresentar essas questões que foram abordadas na segunda fase e eles vão colocar mais aberto e mais profundo a questão da preocupação social, a questão do regional, aí a prosa cresce. Nossa, a prosa agora vai ser assim, o auge, vai ser tudo que eles vão produzir. Tudo? Não, nós temos poesia também, não se esqueçam. Vão caminhar juntinhas. Claro que uma vai se destacar um pouquinho melhor que a outra por conta das características estéticas e formais que nós vamos ter em relação ao que é esse período, ao que é essa tendência, ok? Na prosa da terceira fase, nós temos a prosa urbana, a prosa intimista e regionalista. Os três principais nomes que vocês devem conhecer nessa terceira fase são Clarice Lispector, João Guimarães Rosa e João Cabral de Melo Neto, tá? Por quê? Porque esses três nomes vão trazer esses três tipos de prosa bem detalhados para nós. A Clarice Lispector, na questão intimista e regionalista, ela vai se apresentar assim magnificamente, grandissimamente, né? Olha os neologismos sendo usados aí. Então, ela vai se apresentar e vai trazer essa característica dentro dessas obras que ela vai expor ali pra gente. A Hora da Estrela, Felicidade Clandestina, Feliz Aniversário, né? Então, essas obras dela vão abordar esses temas e vai trazer uma renovação formal. Por quê? Porque a forma como ela vai apresentar essa linguagem, essa estrutura daquilo que ela está falando e daquilo que ela está mostrando, né, para o seu leitor, porque ela vai conversar com você, leitor, também. A Hora da Estrela, quem ainda não leu, o nosso Rodrigo, nosso narrador, ele vai conversar com você, ele vai trocar opiniões, ideias com você a respeito daquilo que ele está observando a nossa protagonista, né, a Macabeia. Então, essa renovação que ela vai apresentar pra gente um caráter mais feminino, né? Então, vai ter também essa presença, essa particularidade no que ela diz respeito à literatura da terceira geração. O João Guimarães Rosa, ele vai trazer a renovação formal de acordo com os neologismos, ou seja, ele vai criar novas palavras, ele vai criar um novo vocabulário para aquilo que ele está dizendo. Então, ele vai esquecer aquilo que a língua portuguesa tem trabalhado desde o trovadorismo até ali o simbolismo. Ele vai abandonar e vai deixar de lado? Não, muito pelo contrário, eles vão resgatar esse tradicionalismo, ok? E aí eles vão apresentar isso dentro das suas obras, criando novas palavras também, né? O João Guimarães Rosa com a prosa regionalista, porque ele vai falar muito da região onde ele viveu, as questões, né, da vivência, de como ele se apresenta naquele quadro, aquele cenário, todos esses elementos estarão muito bem colocados dentro dessa estética ali também. E o nosso terceiro nome, o João Cabral de Melo Neto, que a gente vai falar um pouquinho melhor sobre ele mais pra frente, ele também apresenta uma renovação formal
só que na poesia. Então, olha só, o João Guimarães Rosa e a Clarice Lispector, nós falamos de prosa, ok? Então, a gente tem ali as obras que se destacam, por exemplo, Clarice Lispector, A Hora da Estrela, ok? Felicidade Clandestina, conto, romance, tá ok? Dos gêneros literários que nós já vimos anteriormente. O Guimarães Rosa, ele vai trazer também contos, romances, né? Uma narrativa um pouquinho mais extensa. E o João Cabral de Melo Neto, ele vai pegar uma parte mais poética. Só que dentro dessa parte poética dele, ele vai conversar com a prosa. Então ele vai fazer o que a gente chama de hibridismo. Ele vai misturar esses dois elementos e vai apresentar pra gente ali, né, no que a gente tem em relação à poesia modernista da terceira fase. O João Cabral de Melo Neto, ele articula isso na forma de como nós devemos fazer uma poesia, por exemplo, e de como essas palavras são apresentadas. Então, o momento que vem essa terceira fase, eles estão menos preocupados, né, em relação à história e ao conteúdo ali, em relação ao cotidiano. Então, eles estão ali mais tranquilos e vão conseguir caminhar melhor, então por isso que ela vai ter uma extensão um pouco maior em relação às outras fases do que nós tivemos anteriormente, tá ok? Então, olha só, pra gente pegar o gancho dessas fases, então, vamos ler e conversar sobre algumas questões que são apresentadas pra gente nesse período. Nesse período, nós vamos falar de 1922 até 1960, que é onde o modernismo vai se apresentar. Depois de 1960, professora, o que acontece? Aí é outra história. Não, brincadeira, gente. Literatura contemporânea, tá? Nós vamos falar e vamos apresentar esse quadro para vocês também, um pouquinho mais, assim, específico, tá? Em relação a isso. Aqui no modernismo, essas características vão estar marcadas da seguinte forma. Olha só. Nessa questão do Enem 2019, nós vamos ter, né, essa obra do Manuel Bandeira ali, o Itinerário de Pasárgada. Então, aí na tela de vocês está aparecendo a questão. Quando eu tinha meus 15 anos e trazia na cidade do grego de Dom Pedro II a Ciropédia, fiquei encantado com o nome dessa cidadezinha fundada por Ciro, o antigo nas montanhas do sul da Pérsia. Para lá, passar os verões, a minha imaginação de adolescente começou a trabalhar e vi Pasárgada. E vivi durante alguns anos em Pasárgada. Mais de 20 anos depois, num momento de profundo desânimo, saltou-me o subconsciente desse grito de evasão. Vou-me embora para Pasárgada. Quem nunca ouviu essa frase, né? Vou-me embora para Pasárgada. E por que vou-me embora para Pasárgada? Imediatamente senti que era a célula de um poema. Peguei do lápis e do papel, mas o poema não veio. Não pensei mais nisso. Uns 5 anos mais tarde, o mesmo grito de evasão, nas mesmas circunstâncias. Dessa vez, o poema saiu quase ao correr da pena. Se há belezas em Vou-me embora para Pasárgada, elas não passam de acidentes. Não construí o poema, ele construiu-se em mim. Nos recessos do subconsciente, utilizando as reminiscências da infância, as histórias de Rosa, minha ama seca mulata me contava os sonhos jamais realizados de uma bicicleta, etc. Então, olha só como que é articulado esse depoimento do Manuel Bandeira sobre a criação de um dos seus poemas mais conhecidos, Vou-me embora para Pasárgada. Olha a intertextualidade que a gente tem aqui, né? Um poema e um depoimento, um relato pessoal, né? Aí a pergunta para você é a seguinte: o texto é um depoimento de Manuel Bandeira a respeito da criação de um de seus poemas mais conhecidos. De acordo com esse depoimento, o fazer poético em Vou-me embora para Pasárgada diz o quê? Então, quando Manuel Bandeira estava lá pensando, refletindo, produzindo o seu poema, o que aconteceu com ele, né? Essa criação veio a partir do quê? De letra A, acontece de uma maneira progressiva, natural e pouco intencional, ou seja, ele não tinha intencionalidade em fazer aquilo, foi algo que foi fluindo, né, no decorrer do tempo. Letra B, decorre de uma inspiração fulminante no momento de extrema emoção,
Ou letra C, ratifica as informações do senso comum de que Pasárgada é a representação de um lugar utópico, um lugar, né, que você sonha, que é algo que está ali fora da nossa imaginação. Letra D, resulta das mais fortes lembranças da juventude do poeta e de seu envolvimento com a literatura grega. Será que tem alguma referência em relação a isso, do que ele citou, né, ali pra gente? Ou a letra E, que remete a um tempo da vida de Manuel Bandeira, marcado por desigualdades sociais e econômicas. Uma pausa. Manuel Bandeira, ele se apresenta na primeira fase, tá? Vamos voltar ali, relembrar. Primeira fase, primeira geração de 22, eles estão na fase heróica. Estão preocupados ali com a estética formal, né? Inspirados naquela questão das vanguardas europeias. Então, o que vai acontecer? Ele vai falar aqui pra gente, nesse texto, como ele fez, né, esse elemento. Se ele queria, lembra que eu citei pra vocês, lá do Fernando Pessoa, se ele queria sentir tudo, de todas as maneiras, né, e viver tudo em todos os momentos, ele vai trazer essa linguagem, esse poema pra gente, de que forma? De uma maneira mais progressiva, algo mais natural e pouco intencional. Porque, como assim, professora? Olha só. Nos versos aqui em cima, ele diz assim, ó, vou-me embora para Pasárgada, tinha um profundo desânimo, saltou-me do subconsciente esse grito. Ou seja, ele não estava esperando fazer aquilo, ele não queria, né, de alguma forma ele não queria exatamente fazer e produzir aquilo. Veio como um grito, uma vontade, uma ânsia, opa, surgiu, apareceu aquela vontade ali. Maneira progressiva, por quê? Porque ele cita: eu estava aqui num dia sentado, comecei a escrever, comecei a trabalhar, mas de repente parei, vivi alguns anos e depois, 5 anos mais tarde, voltou o mesmo grito de evasão: vou-me embora. E aí ele voltou a escrever. Quando ele volta a escrever, que flui o poema. Conseguem perceber? O processo criativo, ele é sempre assim. Às vezes você está lá fazendo uma redação, vai estar fazendo sua redação do Enem. Você vai chegar ali, vai ler a proposta, você vai olhar, vai dar aquele bloqueio assim, meu Deus, e agora o que eu faço, o que eu escrevo? Calma, pensa, reflete, aí depois você volta. Porque, poxa vida, né? Se até Manuel Bandeira teve um delay de 5 anos, quem dirá nós aqui, meros mortais. Beleza, galera? Tranquilo até aí, né? Segunda questão que eu trago para vocês é uma obra da Cecília Meirelles. Vamos falar segunda geração, segunda fase modernista. Algumas características mais consolidadas, eles estão ali mais tranquilos, mais habituados, tá ok? Diz assim, ó: no desequilíbrio dos mares, as proas giram sozinhas. Numa das naves que afundaram é que certamente tu vinhas. Eu te esperei todos os séculos sem desespero e sem desgosto, e morri de infinitas mortes, guardando sempre o mesmo rosto. Ai, que bonito, né? Cecília, perfeita, maravilhosa. Quando as ondas te carregaram, meus olhos entre águas e areias carregaram como os da estátua, a tudo quanto existe alheias. Minhas mãos pararam sobre o ar e endureceram junto ao vento e perderam a cor que tinha e a lembrança do movimento. E o sorriso que eu te levava desprendeu-se e caiu de mim. E só talvez ela ainda viva dentro destas águas sem fim. Cecília Meirelles, nesse poema Canção, ela apresenta pra gente o quê? Um tom elegíaco e um tom solene, manifesta, né, uma concepção de lirismo fundada no quê? É a pergunta já para vocês, olha só. Então, quando ela se apresenta, né, o que ela está querendo dizer? Qual a referência que ela está trazendo? Você vê que ela é mais sublime, ela é mais calma, ela é mais tranquila, ela traz referências, né, mais próximas ali do dia a dia, a sensação, tudo isso está presente nesse poema, né, nessa obra. E aí, vamos então para a interpretação ali. Composição do poema no tom elegíaco e solene manifesta uma concepção de lirismo fundado na. Então ele quer saber de você, qual é a concepção do lírico que a Cecília Meirelles traz nesse poema. Por mais, gente, que nós estamos falando de características, de formas de como, né, eles articulam essa literatura e de como eles articulam essa linguagem e busca isso,
a interpretação aqui é sempre, sempre, sempre essencial em relação àquilo que ele está querendo dizer dentro dessa obra, tá? Então, olha só, letra A. Contradição entre a vontade da espera pelo ser amado e o desejo de fuga. Então, ela está ali se contradizendo em relação dela esperar e, ao mesmo tempo, eu estou esperando mais, mas eu quero ir embora. Não vai combinar isso aqui, não vou conseguir esperar porque eu quero ir embora, eu quero fugir disso daqui. Há essa contradição? Expressão do desencanto diante da impossibilidade da realização amorosa. Ou seja, ela está ali já perdendo as esperanças, as expectativas de realizar esse sentimento, né, aquilo que ela está vivendo. Associação de imagens díspares indicativas na esperança do amor futuro. Ela está esperando algo, né, projetando algo lá na frente. Ela está recusando a aceitação da impermanência do sentimento pela pessoa amada, ou a consciência da inutilidade do amor em relação à inevitabilidade da morte. Tá falando de morte aqui no poema? Acho que ainda não, né? Vamos voltar ali, ó, na última estrofe. Minhas mãos pararam sobre o ar, endureceram junto ao vento e perderam a cor que tinham e a lembrança do movimento. E o sorriso que eu te levava desprendeu-se e caiu de mim. E só talvez ele ainda viva dentro dessas águas sem fim. O que está vivendo ainda, talvez, né, dentro dessas águas sem fim? O seu amor. Então, a resposta certa seria a letra B, a expressão do desencanto diante dessa impossibilidade. Porque ela está ali, ó, ela fala, eu te esperei todos os séculos e morri de infinitas mortes, né? Ela se entregou, ela guardou sempre o mesmo rosto, ela esperou sempre aquele amor. Mas aí, uma hora esse vento parou, esse amor não veio e ficou lá no fundo do mar, né? Digamos no oceano, e foi-se embora. Não chegou essa realização daquilo que ela esperava, daquilo que ela projetava. Aí, queridos, Cecília Meirelles também teve suas desilusões amorosas nos seus poemas, né? Não é 2020 que traz essas inovações pra gente, tá ok? E a última questão, galerinha, pra gente finalizar essa parte, é uma do João Cabral de Melo Neto, esse ícone da nossa literatura na terceira geração modernista, tá? Ele traz aí uma questão do Enem de 2016, a Antíode. Vou ler bem rapidinho para vocês, olha só. Poesia. Não será esse o sentido em que ainda te escrevo? Flor. Te escrevo. Flor. Não tem uma flor nem aquela flor, virtude em disfarçados urinóis. Flor é uma palavra. Flor veste escrito no verso como as manhãs no tempo. Flor é um salto da ave fora do sono, quando seu tecido se rompe, é uma explosão posta a funcionar como uma máquina e uma jarra de flores. Olha só como ele é mais direto, né? Ele não se preocupa muito, né, com a linguagem, com aquele lirismo que a gente viu ali, né, na Cecília Meirelles. Ele já buscou algo mais direto, mais objetivo. Aí a pergunta diz assim, ó: a poesia é marcada pela recriação do objeto por meio da linguagem, sem necessariamente explicá-lo. Qual é o objeto? Poesia e flor. Nesse fragmento, João Cabral de Melo Neto, poeta da geração de 1945, o sujeito lírico propõe a recriação poética de... Aí a gente tem a palavra a partir de imagens com as quais ela pode ser comparada a fim de assumir novos significados, ou um urinol em referência às artes visuais ligadas a vanguardas do início do século XX, uma ave que compõe os seus movimentos, uma imagem historicamente ligada à palavra poética, uma máquina levando em consideração a relevância do discurso técnico-científico pós-evolução industrial, referência histórica, e um tecido visto que sua composição depende de elementos intrínsecos ao eu lírico. Letra A, uma palavra a partir de imagens com as quais pode ser comparadas a fim de consumir novos significados. A palavra flor, que ele escreveu ali pra gente. Então, essa palavra traz uma nova significação, traz um novo elemento daquilo que ele está falando. Neologismo, João Guimarães Rosa vai fazer isso também na terceira geração. Então, ao usar essa palavra, né, ao usar a palavra flor, ele traz um novo significado pra gente em relação a isso. Se vocês prestarem atenção ali, ó, da onde vem esse poema, o Antíode, é da psicologia da composição. Uma obra do João Cabral de Melo Neto que apresenta pra gente como fazer poesia. E aí, mais uma vez, a intertextualidade, né? Como que eu faço poesia, como que eu crio poesia? E ele vai explicar ao fazer isso.
em vários poemas ele vai apresentar, né, como a gente deve criar, como a gente deve estruturar esse elemento. Se vocês voltarem ali, né, ó, o sentido em que ainda te escrevo flor, te escrevo flor, não uma flor. A referência da palavra que ele está trazendo pra gente é a forma como ele está organizando, né, ó, e ele volta lá embaixo. Flor é uma palavra, flor, verso escrito, no verso como as manhãs no tempo. Então ele vai trazer essa palavra com novos significados, porque para você, flor quer dizer uma coisa, para mim quer dizer outra, para né, para sua mãe, seu pai, tem outros significados em diferentes contextos. Então, ali, né, ele vai assumir essa nova significação, essa nova relação em relação a essa palavra, a respeito da poesia, do que é o sentido em relação à criação poética. Tá ok, galerinha? Então, alunos, a gente vai começar a nossa aula hoje com arte. Sou a professora Aline, licenciatura em artes visuais, então por isso me permite falar um pouco sobre a arte. E o que a gente vai ver na arte? Que ela é uma linguagem. Ela é uma linguagem que vai envolver também, dentro desse mundo todo, desse globo da arte, a gente vai ver música, artes visuais, teatro, dança. Então a gente vai ver um pouquinho de cada coisa e como que essas questões vão cair no Enem, como que elas são caracterizadas dentro desse contexto da arte, tá? Então a gente vai ver o quê? Que tudo isso vai ser interpretação, leitura, conhecimento, informação que você vai adquirindo ao longo do seu, né, da sua vida e vai então precisar saber contextualizar tudo isso para conseguir de melhor maneira resolver essas questões, tá? A gente vai aprender então contexto social, a verificar isso, né, e o contexto histórico de cada obra, tá? Vamos lá. A gente vai começar aqui com arte rupestre e as suas relações. O que a gente tem agora? Identificando a arte rupestre, a gente consegue identificar também os grafites, né, a rua onde a gente anda hoje em dia, porque a gente não anda mais nessa época, mas a gente pode identificar essas relações pré-históricas com agora a atualidade. E relacionar isso de que maneira? A gente vai ter a pintura rupestre como uma forma ritualística, né, um registro histórico que representava o cotidiano daquelas pessoas. E aqui, então, a gente vai ter também o grafite, que vai também trazer essa relação do cotidiano das pessoas, porém de uma maneira um pouquinho mais elaborada, de maneira crítica, falando sobre a política, sobre a vida, sobre algo que está inserido naquela comunidade de fato. Então a gente vai ver essa relação entre o antigo e o atual. O que vai relacionar, o que vai identificar essas duas obras, essas duas coisas tão diferentes, é o suporte. Então tudo aquilo em que a gente coloca arte, tudo aquilo que a gente vai sobrepor algo, a gente vai estar utilizando como suporte. E no caso, a pintura rupestre, o suporte deles eram as pedras, as paredes. E agora, para o nosso grafite tão atual, o nosso suporte ainda é a parede, aproximando muito mais as pessoas, a comunidade, à arte. Então ele não precisa mais entrar em um museu, uma galeria, para conseguir identificar a arte. Eles vão estar ali olhando e vivendo aquelas situações. Agora, a gente vai ver um pouquinho, a gente vai pular um pouquinho aí no tempo e a gente vai ver o Renascimento italiano. Por que eu tô pulando tão assim longe, né? Claro que a gente deixou para trás aí um pouquinho das artes clássicas, né? Do grego, do romano. Então, por quê? A gente vai ver que no Renascimento eles vão dar essa retomada, tá? A essa arte grega. E com o Renascimento italiano, que antes vocês precisam lembrar um pouquinho da Idade Média, o que estava acontecendo naquela época, como que era. Então a gente vai ter Bizantina, a gente vai ter uma série de momentos importantes na história da arte, porém o Renascimento é aquele auge, faz assim, ele dá um up no mundo todo, sacode. Por quê? A gente vai identificar aí algumas causas históricas que vão se desenvolvendo ao longo do tempo e que o Renascimento então vai chegar ali dando essa lapidada nesse tempo, nesse momento. Acontecem muitas mudanças, o pensamento do homem vai mudar. Então o Renascimento vai
pegar isso. E aqui nós temos os nossos 4 famosos do Renascimento, né? Que a gente vai falar o Renascimento. Principais então são Leonardo da Vinci, Michelangelo, Donatello e o Rafael, né? Até ali coloquei para vocês darem uma lembradinha, que eu gosto muito de falar em minhas aulas, que são os nossos tartarugas ninja. Já as referências estão aí, para vocês não esquecerem que é daí que veio esse nomezinho. E o Renascimento, então, a gente vai perceber que o teocentrismo acontecia antes. Então, a arte era em volta da igreja, da fé cristã, dessa parte medieval. A partir desse momento, a gente vai ver o antropocentrismo. Então, eles vão começar a fazer a arte para o homem. Começa o desenvolvimento urbano, o desenvolvimento comercial nesse momento também. Então, tudo está se desenvolvendo, evoluindo, mudando. O progresso está chegando ali. A mudança de vida acontece. E o crescimento da burguesia. O que vai acontecer? Aquelas pessoas que não poderiam ser retratadas na arte, agora elas vão ter esse privilégio, né? Os ricos, a burguesia, para ficar bem claro. Não era qualquer um que tinha acesso a esse tipo de arte. Então, para a gente ter na cabeça essa linha do tempo, a arte cristã primitiva ficou para trás, porque nesse tempo medieval eram retratados, e a gente vai lembrar da bizantina, por exemplo, eram aqueles mosaicos gigantes que retratavam a história de Jesus, alguns momentos específicos, e agora não. Agora, com o Renascimento, qualquer pessoa que pudesse pagar poderia ter a sua obra, né? Poderia ser a Mona Lisa. Então, acontece essa diferença com esse crescimento da burguesia. A arte passa a ser direcionada para essas pessoas. Então, se eu sou uma artista e eu vou pintar alguma coisa, eu vou ter que dar uma estudada no mercado, no comércio, o que essas pessoas querem que eu faça. Então, sim, vou pintar a obra e vou colocar lá na feirinha e vou vender. Era isso que acontecia. Os artistas precisavam correr atrás para vender e ganhar o seu dinheiro para se sustentar. Não eram pessoas ricas, tá? Mas eles faziam trabalhos para os ricos. E muitos eram encomendas, né? Muitas obras eram encomendadas. Como a Mona Lisa, que vocês conhecem, todo mundo já sabe. Então, o que vai ter aí? A invenção da tinta a óleo. Até o momento, as pessoas estavam pintando os afrescos. Eram aquelas pinturas nas paredes, onde eles precisavam molhar a parede e fazer a pintura em cima. Geralmente usando gema de ovo. E agora não. A tinta a óleo está aí e eles podem também demorar mais para pintar. Isso vai evoluir muito, porque eles precisavam antes pintar muito rápido, serem rápidos, porque senão a tinta ia secar. E agora com a tinta a óleo não. Eles poderiam então demorar mais tempo, ter mais técnica, estudar mais. E eles retomam então também a valorização da cultura clássica, lá do greco-romano. A gente vai ver no Renascimento isso também. O realismo. Muitas obras então eles precisam estudar muito a obra, esmiuçar. Se eu for pintar qualquer objeto aqui, eu vou precisar saber sobre ele intensamente para mim conseguir da melhor maneira trazer essa visualidade. Então, a arte vai ser assim também. E com personalidade. Não preciso pintar. Se a pessoa é brava, eu vou precisar retratar isso de alguma maneira, mesmo que ela esteja sorrindo. Então, a personalidade do retratado vai também ser uma coisa importante nesse momento. Aqui eu trouxe para vocês uma imagem da Vênus, super famosa, para mostrar para vocês, para ilustrar como eles quebram essa ideia de ter que trazer a fé cristã nas obras. Então aqui eles vão trazer também o greco-romano, os deuses gregos, as deusas gregas que geralmente são seminuas. Então eles vão retomar isso também, e até mesmo na arquitetura, isso vai ser retomado. Vamos lá. Um pulo também aí no tempo, agora a gente vai para o impressionismo. Impressionismo é a arte que vai, mais uma vez, quebrar esse ciclo. Assim como o Renascimento quebra o ciclo com a relação do homem com a igreja, agora o impressionismo vai quebrar esse ciclo de novo, tá? O que acontece? Eles vão estudar a luz, como que ela funciona, com
como que vai ser aquele objeto estudado, aquela cena, aquela paisagem, como que ela vai ser modificada ao longo de um dia, ou então as estações do ano. A pintura de paisagem, então, vai ser um grande estudo aí. E claro que acontece um pequeno fatorzinho, mas muito importante no mundo em que a gente usa hoje, que é o nascimento da fotografia. Com o nascimento da fotografia e o desenvolver dela, os artistas ficam assim perdidos, eles não sabem o que fazem, porque eles estão acostumados lá com o Renascimento a estudar a obra que eles vão fazer, né? O seu modelo, o seu objeto de estudo. E agora, para retratar da melhor maneira a realidade. E agora, com o impressionismo, com o nascimento da fotografia, o impressionismo, ele vai precisar achar um meio, a arte vai achar um meio de renascer isso, de aflorar alguma coisa da arte, porque a arte está ficando para trás. As pessoas, é muito mais barato, as pessoas vão ter mais acesso a fazer uma foto do que contratar um pintor, né? É muito mais caro, muito mais tempo ali dedicado. Então, a arte se reinventa nesse momento. E aqui eu trouxe para vocês uma questão que vai retratar esse momento de mudança, tá? Quero ler com vocês um trechinho, não vou ler ela toda, porque vocês viram que é uma questão enorme, por isso a gente tem 3 minutos para fazer a nossa leitura e a análise de questão. Mas hoje eu quero analisar mais coisas com vocês, então vamos lá. Um famoso artista que se chama Rodin, ele escreve um livro também sobre a arte e a fotografia. E aqui nessa imagem a gente tem, olha que interessante que eu gostaria de trazer para vocês. Nós temos aqui 2 imagens, mas elas ali são descritas como texto 1 e texto 2. E temos o texto 3, né? Porém, vocês entendem também o quanto a arte é uma linguagem. A gente percebe isso, a gente pode ler as imagens, a gente pode decifrá-la, assim como a gente lê um texto, lê um livro, a gente vai ler a imagem também. No primeiro texto, que é uma imagem ali de vários cavalos, a gente identifica, né, a foto, e o texto 2, uma pintura. O corpo do animal é fotografado em diferentes posições, mas ele não parece estar galopando. Na imagem científica, fotográfica, né? O tempo é suspenso bruscamente. Então, o que acontece ali no texto 1? Claro que se você for analisar quadro a quadro, ali são várias imagens, né, juntinhas. Se a gente for analisar quadro a quadro e eu colocar apenas a primeira imagem ali do cavalo, o número 1, o quadrinho pequeno do texto 1, a gente vai primeiro identificar um cavalo parado. A fotografia, então, traz essa ideia. Ela é estática, ela paralisa o tempo de uma maneira brusca. Então, Rodin defende isso, que a fotografia não vai mostrar o movimento do cavalo, a não ser que eu coloque, que eu analise igual a gente está vendo ali, o todo, né? Mas se eu olhar uma imagem só. E aí o Rodin explica isso, que para ele a fotografia não serve para isso. E o texto 2, como é uma pintura, e o Rodin também é um pintor, ele entende que a pintura ela consegue transmitir, a gente já está falando de outra coisa agora, ela nos transmite sensações onde a gente consegue identificar que aquele cavalo está em movimento. Mesmo aquele cavalo do texto 2 está em uma... É até engraçado da gente olhar, porque a gente conhece agora a forma real, né? Mas parece que ele pulou e foi, só, mergulhou. Não parece que ele está correndo, cavalgando, né? Então, a gente vê essa diferença. E o Rodin vai vai puxar a sardinha para o lado dele, porque ele é pintor também. Então, ele vai falar isso, que a fotografia é mentirosa por ela deixar estático aquela imagem, por ela fazer de forma brusca. Então, ele vai defender. Vamos lá para as opções que nós temos. Observando as imagens,
texto 1, 2 e o 3, né? A gente lendo o texto do Rodin, a gente identifica ali, ó, procede e cria uma maneira original de perceber as relações entre a arte e a técnica. Por quê? Por que acontece isso? A fotografia, ela é realista? A gente precisa pensar agora, quando a gente vai lendo as opções. Aqueles 3 textos, né? As 2 imagens e o texto que a gente tem ali. Como que é a relação deles? O que acontece ali? Como que eu vou identificar a resposta correta? Preciso analisar as três imagens, ali as 2 imagens e o texto, e ligar ele de alguma maneira. Rodin vai puxar a sardinha para o lado dele, vai defender a arte, a pintura como arte, né? E aí ali, a gente precisa solucionar isso. A fotografia é realista na captação da sensação do movimento? Uma foto só? Se agora, durante essa aula que nós estamos tendo, eu me mexer aqui e parar estaticamente, eu vou imaginar que ela está se movimentando, que eu estou, né? Que ali há um movimento, mas eu não vou ter a sensação do movimento. A pintura explora os sentimentos do artista e não tem um caráter científico. A pintura, ela vai explorar o sentimento do artista, mas ali ela tem um caráter científico também, né? O fotógrafo, que é opção C, faz um estudo sobre os movimentos e consegue captar a essência da sua representação. Ele vai estudar, mas não tá, a gente consegue identificar ali ali o cavalo, a imagem. Deixa eu voltar para vocês olharem mais uma vez, o texto 2 ali. Aqueles cavalos, eles parecem ter movimento, mas ao mesmo tempo ele está distorcido, ele não está... Até que a gente pode pensar assim, esse artista não sabe fazer. Porque a gente vê o texto 1 e identifica rapidamente. E o texto 2 aí a pessoa vai pensar, esse aí não... O cara não sabe desenhar, a perna está muito curta, a perna está alongada de um lado do outro, o homem ali está estranho. Então a gente vai ver que não está certo. Opção D, o pintor representa de forma equivocada as patas do cavalo, confundindo a nossa noção de realidade. Então a gente vai brincar com essa história do real, da sensação. E, por fim, opção E, pintura inverte a lógica. Aceita que a fotografia faz um registro objetivo, fidedigno da realidade? É isso que o Rodin acha. Então é essa a opção certa, porque ele não está perguntando o que você acha, ele está perguntando o que o Rodin acha de acordo com o texto escrito que nós temos ali. Então, linkando com essa ideia do que ele quer, não do que você quer, a gente tem a opção E, que é a correta. E agora a gente vai chegar na arte contemporânea. Antes da arte contemporânea, pessoal, esqueci, desculpa aí. Mas a gente não vai ter só o impressionismo, né? A gente vai ter aí, nós vamos ter várias outras vanguardas que vão vir, que são os filhos do impressionismo, digamos assim. Aí a gente vai ter cubismo, fauvismo, futurismo, que vai... com o futurismo, eles vão conseguir desenhar muito melhor a sensação do movimento. Então, com o futurismo, a gente vai ter aquela ideia do quadrinho 1 a 1, como se eles estivessem sobrepondo uma imagem. É meio que se a gente pegasse aquela imagem do cavalo, da fotografia, e colocasse uma sobre a outra. E aí, a gente vai ter aquela ideia do movimento. O futurismo vai trazer essa ideia do tudo é passageiro e rápido. E vamos ter também, ainda dentro das vanguardas, o abstracionismo, o dadaísmo, que entra colagem. E aí, o cubismo, que é claro, vai fazer a gente lembrar rapidamente do Pablo Picasso, que foi um dos caras que inicia, né, o cubismo. E as vanguardas europeias todas aí. Lembre que são várias, todas meio que com um compilado, tudo junto, porque elas se desenvolvem de pequenos grupos de amigos, assim, eu imagino, eu consigo pensar as panelinhas, assim, do colégio, são os futuros cubistas, abstracionistas, dadaístas e tal. Então, eles se juntam por afinidade, simples assim,
e vão ser amigos e criar e trocar ideias e conversar sobre esse assunto. E agora sim a gente vai para a próxima, que é a arte contemporânea. A arte contemporânea é a arte atual, a arte de agora, ao que está acontecendo nesse momento. E vai trazer muito a relação da arte e da vida. Como está atual, está mais próximo a nós, a gente consegue criar um vínculo maior, apesar de às vezes não entender um pouquinho, né? Porque a arte contemporânea às vezes tem muito esse conceito do que está por trás, aquilo que eu não vejo, mas aquilo que eu sinto e as sensações que aquela obra vai transmitir para o meu olhar, para o observador. Então a gente precisa entender um pouquinho a linguagem e o trabalho. Linguagem que eu estou falando nesse momento, pessoal, é como a obra ela é colocada. Se ela é um quadro, se ela é uma escultura, se ela foi feita com quais materiais, como que ela quer ser transmitida para mim. E as obras também da contemporânea, elas vão ser provocativas. Elas vão provocar nosso senso crítico, elas vão provocar então essa sensação, essa curiosidade, às vezes até uma coisa que a gente não quer ver muito porque nos faz mal. Trouxe essa imagem para vocês, que é de uma artista super atual e vai misturar também, gente, uma coisa, música. A arte contemporânea vai misturar música, arte digital, então tem várias coisas, mas ao mesmo tempo transmitir sensações, tá? Aqui, uma arte que eu trouxe para vocês, uma questão, na verdade, uma questão que vai lembrar um pouquinho lá de trás do abstracionismo, porque a gente vai ver o Pollock aqui pintando, né, o texto 1, vejam a imagem de volta como texto. Texto 1, a gente tem uma fotografia do Pollock pintando em seu ateliê, ele tinha um ateliê enorme e ele pintava de um jeito diferente, não mais, né, aquela pintura gestual ali, aquela pintura que eu posso dizer assim, travada, né, exigindo o pincel e o quadro ali como o suporte. Ele vai colocar aquilo no chão, vai espalhar tinta, vai jogar tinta sem encostar o pincel. Então é uma arte gestual. Ele vai colocar ali os seus sentimentos também naquela obra. E do ladinho ali, mais uma imagem de uma obra do Muniz, Vic Muniz. Ele vai transformar o Pollock em chocolate. Olha que delícia! Chocolate, trazendo um pouquinho dessa arte contemporânea pra gente. Por quê? Nesse momento o Pollock está lá nas vanguardas. E o Vic Muniz, ele vai trabalhar com outro material, que é o chocolate, que não tem nada a ver com a tinta. Então, vamos dar uma olhada como que ele trabalha isso. Aqui nós temos uma questão, então, né? Utilizando o chocolate derretido como matéria-prima. Lembre, então, tirando aquela ideia do presa, né? Ele pode utilizar vários materiais. Essa obra de Vic Muniz reproduz a célebre fotografia do processo de criação de Pollock. A originalidade dessa releitura reside no quê? O que acontece para ela se tornar uma releitura? Apropriação das técnicas e materiais utilizados, reflexão acerca dos sistemas de circulação da arte. Ele vai estudar o quê? Ele vai estudar a circulação da arte? Simplificação dos traços? Não, simplificação dos traços é o abstracionismo, é o que o Pollock faz. Linguagens distintas, ele está utilizando várias linguagens? Não, é linguagem visual. Ele critica, ele faz uma crítica ao abstracionismo? Não dá para a gente falar que é isso, porque ele não está mudando, ele não está interferindo na mensagem. Então, o que a gente vai falar? Que o principal objetivo dele aí é a apropriação ali e as técnicas utilizadas, tá? Ele vai mudar esse material para coisas que a gente faz parte do nosso cotidiano. Então, a opção correta seria a letra A. Ele se apropriou de uma imagem e transformou em outra coisa com matéria-prima diferente. Modernismo no Brasil, a gente vai ver a Semana de Arte Moderna. E aqui a gente chega junto com literatura, porque a gente vai ver um contexto histórico e social muito forte, trazendo a literatura junto aí com Oswald de Andrade. E lembrem
que a Semana de Arte Moderna de 1922, ela vai receber toda a enxurrada ali, toda essa informação dessas vanguardas europeias e vai precisar lidar com isso. E a gente vai ter, finalizando já a nossa aula, a música. Escutem música, pessoal, ouçam músicas, MPB. Ah, eu não gosto porque MPB é coisa de vô. Mas é gostoso, você vai gostar depois que você ouve a segunda música. Presta atenção na letra, como que eles trazem o Brasil na MPB. O samba, o folclore, as músicas lá atrás, Ciranda Cirandinha, e todas essas músicas que a gente aprende lá na educação infantil, gente, vocês vão lembrar, porque pode cair no Enem, já caiu outras vezes, algumas questões aí que falam do folclore brasileiro. E tem que ficar meio atento nisso, porque a cultura que nós temos no Sul é diferente do que a gente vai ter mais pra frente. Finalmente aí, dança, a gente identifica a arte muito próxima à educação física, o folclore, a gente vai meio que a dança para esse lado dentro da arte, dentro do folclore, mostrando a herança cultural do povo. Então, a gente pode ali cair em questões assim, quais os instrumentos musicais utilizados no Brasil, quais os instrumentos deixados de herança cultural do povo africano, do povo indígena brasileiro. E agora, o teatro, né, gente? O teatro como comédia, tragédia lá do grego, eles podem trazer aí, fazendo relação com o atual. E é isso aí, gente. Tentei passar o máximo possível para vocês. Lembrando que a gente tem várias outras coisas, né? Tem o circo, tem performances, tem várias e inúmeras maneiras de a gente trazer arte, até mesmo assistindo filmes. Então, a gente vai precisar conhecer um pouco mais, criar um repertório artístico, musical e tal, para que a gente consiga identificar da melhor maneira e fazer essas relações, que é isso que vai cair muitas vezes. Espero vocês na próxima aula, onde estaremos juntas, arte e literatura. E aí, pessoal, como vocês estão? Acordados? Olha, a Aline já tinha comentado que nós faríamos aqui um diálogo a partir de uma questão que envolvesse literatura e arte, certo, meninas? E agora chegou o nosso momento. Eu queria dizer para vocês só uma coisinha antes de nós começarmos a analisar essa questão que está aqui, né, demonstrada no slide. E são várias as competências, né, da matriz curricular para a prova do Enem, para a prova de códigos e linguagens. Eu gostaria de ler uma matriz, meninas, que é a matriz que confirma, tá? Uma matriz não, desculpa, queria ler com vocês uma das competências da matriz, tá? Olha eu aqui, hein? Vem comigo. E essa competência, ela tá muito ligada ao que nós vamos conversar agora. Então eu vou ler para vocês aqui, ó. A competência 5 diz: analisar, interpretar e aplicar recursos expressivos das linguagens, relacionando textos com seus contextos, mediante a natureza, função, organização, estrutura das manifestações. Lembra que a gente já conversou sobre isso? Contexto, conteúdo, estrutura, de acordo com as condições de produção e recepção. Dentro dessa competência tem uma habilidade que é importante para nós na aula de hoje: relacionar informações sobre concepções artísticas e procedimentos de construção do texto literário. Então nós vamos ter aqui concepções artísticas sendo relacionadas com a construção do texto literário. E aí, Aline? Aline não, né? Jéssica, conta aí pra gente como que isso pode acontecer a partir da análise dessa questão. Então olha só, Prof. Mônica e Prof. Aline. Nós temos aqui o texto 1, texto 2, texto 1 é um fragmento da carta do Pero Vaz de Caminha e o texto 2 é uma imagem do Cândido Portinari. Nessa questão, então, eu vou ler o trecho para vocês e aí a gente vai falar um pouquinho sobre esse contexto, ver o que essa questão está pedindo. Andaram na praia quando saímos, 8 ou 10 deles, e daí a pouco começaram a vir mais. E parece-me que viriam esse dia à praia 400 ou 450. Alguns deles traziam arcos e flechas, todos trocaram por carapuças ou por qualquer coisa que lhes davam. Andavam todos tão bem dispostos, tão bem feitos e galantes com suas tinturas que muito agradavam. Então aqui nós temos esse trecho. A pergunta diz assim, ó: pertencentes ao patrimônio cultural brasileira,
A Carta de Pero Vaz de Caminha e Obra do Portinari retratam a chegada dos portugueses ao Brasil. Da leitura do texto, constata-se que... Então, para a gente poder responder essa pergunta, como a prof. Mônica falou, a gente vai voltar lá no contexto do que essa obra traz ali, né? Então, nós temos o texto do Pero Vaz de Caminha e a imagem. Para a gente entender o contexto, então, literariamente falando, vamos voltar lá no quinhentismo. 1500, período de descobrimento, né? Falei lá das caixinhas do conhecimento, mais uma vez a gente volta, né? Arte, literatura e história. Então, o que acontece? No quinhentismo, a gente tem o que a gente conhece de literatura de informação. Dentre as características dessa literatura de informação, vem o quê? O relato, né? Os viajantes traziam, então, as caravelas, né? Vinham com seus escrivões, né? Você ficou emocionada, né? Você emocionada porque você lembrou da nossa história, né? Da formação. De como era o processo. Isso. Então, eles traziam esses escrivães junto com eles para poder fazer, né, essa descrição dessas terras que eles estavam buscando, aquele lugar que eles estavam explorando. Então, o Pero Vaz veio junto e traz, né, esse relato, ele vai contar para a corte a respeito desse novo país, esse novo lugar que eles descobriram. Só para falar um pouquinho, desculpa, prof. Jéssica, mas junto com esses escrivões, com essas pessoas que vinham, né, o pessoal da literatura, vinham também os artistas. Vinham pessoas que... Pessoal, lembra que eu falei lá do Renascimento que eles precisavam estudar muito sobre aquilo que eles colocavam nas obras? Aqui acontecia isso. Então vinham artistas também renomados da Europa, e aqui eles procuravam espécies de animais, procuravam... O café foi muito também detalhado nessas obras, então eram pessoas que vinham para relatar, os fofoqueiros da Europa, vinham ver como que era aqui, para contar tudo lá. Só que, claro, de uma maneira muito mais elaborada, descrevendo e também desenhando. Isso. Então, no começo, a literatura ela não tinha o valor que a gente tem hoje, né? Esse reconhecimento lírico, dramático que a gente tinha, né, anteriormente lá na Europa. E de aqui fato, no né, Brasil. Jéssica, eu vou até complementar. O que foi produzido nesse período, a gente precisa reconhecer que ele não tinha um valor literário mesmo. Os textos produzidos, eles tinham mais a finalidade de apresentar o que se estava explorando, certo? Isso. Então, não tinha uma preocupação desses escrivões, não que depois não influenciasse e inspirasse outros escritores, né? Mas a gente vai ter aí uma escrita que tem mais valor histórico, né, do que literário em si. Por isso que eu falo pra vocês das caixinhas, né? Porque lá nas aulas de história, vocês estudam a carta também, né? Chega lá no primeiro ano, não sei como você, professora Mônica, mas eu vou ler a carta de Pero Vaz de Caminha e falar, a gente já viu isso em história, tô cansado já. Mas porque a gente precisa como relato literário ali, né? Como arquivo literário. Então, esse valor, ele é muito importante pra gente. Porque ele vai descrever como que foi essa chegada. Porque era a única coisa que a gente tinha a respeito do Brasil nesse momento. E foram as primeiras impressões, né? Exatamente. E não foi só a carta de Pero Vaz de Caminha, né? Nós temos outros documentos também que falavam sobre a fauna, falavam sobre a flora. Outros escrivões vieram, né? Isso. E essas viagens, elas eram muito importantes, não só a respeito do Brasil, né? Mas de todos os outros lugares, pra gente conhecer, né? Então, essa curiosidade que a gente tem de viajar e ir pros outros lugares, ela é desperta justamente por conta dessas descrições, dessa narração, né? Que eles fazem a respeito desse lugar. Então ele vai exaltar ali a natureza, né? Ele vai exaltar essa terra, quem estava ali. Então se a gente voltar, né, na questão lá, ó, ele fala assim, ó, andaram na praia, quem estava na praia? Ele vai falar, eram alguns deles, né, estavam trazendo o quê? Arcos, flechas, como eles estavam, quantos eles eram. E durante, né, a carta ali, né, no texto completo, vocês vão vendo que eles vão explorando, né, esse povo que estava ali e eles estavam descobrindo, super interessados quem era essa galera que estava vindo ali ao encontro deles, né. Assim como é relatado aqui, né, representado, perdão, na obra do Cândido Portinari, né. E essas pessoas, como eles estavam segurando os arcos, as flechas ali, né, as vestes que eles estavam, como eles se portavam.
Além disso, né, a questão da visão do europeu em relação ao nosso ambiente, né, a essa exuberância do nosso país, né, um mundo tropical, totalmente diferente. Eles chegaram ali vestidos de maneira diferente e aquele choque, né, que dá quando chegou, eles, meu Deus, tá todo mundo sem roupa, o que que tá acontecendo nesse lugar, né? Então, eles vão buscar isso daí também, vão colocar dentro da carta esse relato. E um outro ponto que a gente pega, já puxando um gancho do que vocês vão ver também no quinhentismo, é a questão da literatura jesuíta, né? Que ele já vai dizer assim, ó, nós precisamos fazer o que com essa galera aqui? Nós precisamos catequizar. E daí lá na literatura jesuíta a gente vai ter esse gancho, justamente por quê? Porque essa carta já apresentou qual era o quadro, qual era o panorama do que essas pessoas aqui viviam e o que esse país precisava. Tanto, né, religiosamente falando, quanto em relação à estrutura e o que esse país oferecia economicamente também a Portugal, porque eles não vieram só porque acharam bonito, né, não foi bem assim, os outros interesses por fora também. Então, o quinhentismo ele vai se tratar disso, né, por isso que ele é dividido nesses dois momentos. E essa literatura de informação vai apresentar esse quadro, esse panorama pra gente em relação a isso. Muito bem. Então, olha aí, ó, a Jéssica fez um resumo pra gente dessa literatura de informação, né? A primeira visão, né? A primeira descrição da nossa pátria. Eu ia perguntar isso, a gente pátria. pode chamar de descrição? Sim, porque nesses textos, nessas cartas, nesses diários de bordo, né, havia sempre essa sequência descritiva dos textos, né, de informar mesmo. A finalidade era informar o que estava acontecendo. Justamente, agora deixa eu fazer um gancho para minha fala, tá, Jéssica? Pode mudar o slide aí. Justamente porque o olhar do europeu era um olhar explorador, né? Como a Jéssica bem colocou. Eles viam a gente como um povo assim... Veja, além do assombro que a Jéssica comentou, né? O assombro das muitas águas que o Pedro Vaz de Caminha vai comentar, da fauna, da flora, além desse assombro que é descrito, tinha também partes da carta que fica implicitamente a ideia, né, de que havia ali interesses políticos e econômicos com relação, né, à expansão marítima. O que poderia ser explorado aqui? O que a gente tem a não oferecer, mas o que eles podem usar aqui, né? Exatamente. Então, partindo desses trechos das cartas, é importante a gente ampliar a nossa visão. Eu comentei com vocês que é muito importante a gente reconhecer o contexto, e a habilidade aqui, né, é essa, de fazer essa relação percebendo os contextos. Então a Jéssica vai apresentar, e apresentou ali trechos da carta de Caminha, e aqui eu tenho um trecho que vai falar especificamente das pessoas, como elas são descritas, os índios. Então olha lá, ali andavam entre eles 3 ou 4 moças, bem novinhas e gentis, com cabelos muito pretos e compridos pelas costas, e suas vergonhas tão altas e tão cerradinhas e tão limpas das cabeleiras que, de a nós muito bem olharmos, não se envergonhavam. Esse aqui é um trecho que está descrevendo as Índias, certo? O que vai acontecer? A partir desse trecho, a gente vai ter o Oswald de Andrade lá no modernismo. E a gente sabe que o modernismo brasileiro vai ter uma visão mais crítica para o nosso passado histórico, né? Lembram lá? Oswald de Andrade, ele foi um participante, né? Foi um dos precursores do movimento Pau-Brasil, que era um movimento modernista que fazia o quê? Resgatava o nosso passado histórico com uma visão mais crítica do que estava acontecendo, né? Então aqui a gente vai ter o Oswald de Andrade fazendo, né, uma releitura do trecho da carta de Caminha, focando principalmente nessa questão das mulheres, das indígenas. E olha só agora, né, as meninas da Gari. Antes de eu ler, um comentário. Veja, nós estamos ampliando o teu olhar, tá, do quinhentismo lá para o modernismo, porque o Enem também faz isso, tá? Porque as pessoas são críticas. Ele tem essa possibilidade, ele pode voltar e olhar, analisar o que era antes, como que tá agora, por que tá assim? Exatamente. Então olha só, o Oswald de Andrade vai fazer isso que a Aline comentou, que é também uma das habilidades que você precisa desenvolver. Olha aqui o que é feito, o Oswald de Andrade vai trazer então a ideia a relação, né,
entre as indígenas descritas pelo Vaz de Caminha da carta lá, e agora ele vai relacionar essas indígenas com as meninas da Gari. Quem seriam essas meninas da Gari? Eu trouxe aqui o significado da palavra Gari, algumas curiosidades, tá? Aqui diz assim, ó, que Gari em francês significa estação de estrada de ferro, ou seja, né, nesse lugar aqui habitavam, nessas estações, onde muitas pessoas entravam e saíam, muitas vezes pessoas de fora, estrangeiros, visitantes, né? Ficavam ali nessas estações de trem as meninas que vendiam, né, o seu corpo, né? Então aí toda a exploração sexual acontecendo nesses lugares. Lugares de passagens, Olha, lugar rápido e onde as pessoas poderiam ver também, né? Eles teriam acesso a elas. Exatamente. Então aqui, ó, esse texto do Carlos Drummond ressignifica essa visão exploratória, tá? Aqui ainda as indígenas sendo descritas, né, como inocentes, aqui as meninas da Gari não tão inocentes assim, tá? E agora você tem, eram 3 ou 4 moças, bem moças e bem gentis, com cabelos muito pretos pelas espadas e suas vergonhas tão altas e tão saradinhas que de nós, as muito bem olharmos, não tínhamos nenhuma vergonha. Não tínhamos nenhuma vergonha, né? Eles não tinham vergonha de ficar olhando para as meninas, então aí você vê toda uma ressignificação dessa ideia de exploração sexual das mulheres, tá? O olhar exploratório de 1500 se ressignifica aqui, né? As indígenas sendo observadas e descritas na Carta de Caminha se ressignifica aqui ao observar e olhar as meninas da Gari, né? As meninas que se entregam para o sexo livre e sem responsabilidade. E olha só, desculpa, prof. Pode falar, pode falar. Mas a gente pode ir muito mais além. Olha só, veio aqui na cabeça agora um artista muito conhecido, pelo menos aqui quem mora em Curitiba, conhece o nosso Museu Oscar Niemeyer, e ali teve um artista que se chama Ai Weiwei. Quem é meu aluno sabe, porque eu sempre falo dele. Ele vai trazer essas meninas da Gari, que ainda hoje são vistas de outra maneira, ressignificada. Isso mesmo. Mas ainda sim é pertinente. São histórias recorrentes que vez ou outra vem à tona, ressignificando-se a cada tempo, a cada momento. Então, eu acho que tudo isso vai fazendo parte do processo de construção da identidade nacional, né? Que a gente começa percebendo e estudar nas cartas de Caminha, né, e de outros escrivões, chegando até os modernistas que trazem essas histórias à tona e vão mostrando todo esse processo de reconstrução, né? As meninas que estão ali para serem observadas, o olhar estrangeiro de exploração, o Brasil ainda, né? Continua tendo essa visão da mulher, né? Essa exploração ainda existe. Ainda existe, né? É muito triste, mas existe. É triste. Até como a visão, o estereótipo, né, que a gente tem lá fora. Isso. Então, como que lá fora, né, nos outros países, nós, aqui no Brasil, somos vistos. Então, esses 2 textos, né, abordam isso, trazem, né, essa explicação, digamos assim, em relação a isso. A gente consegue compreender um pouquinho melhor, porque veja, quando eles chegaram aqui, eles viram isso. Por mais, né, como a gente está falando ali, em relação à inocência, há essa exploração. Então, quando a gente vai, né, um pouquinho mais à frente ali, a gente já consegue ver essa ressignificação e essa visão, aquilo que eles tinham em relação ao que eles haviam percebido, não mudou, permaneceu. E nos dias atuais, né, como que o nosso... Pensa aí, ó, você, pensa, como que o nosso país é visto? Ele é conhecido como? Fala do Brasil nas redes sociais, né? Vou pro Brasil, vamos fazer não sei o que, vamos fazer... Tem carnaval e futebol em cada esquina. As perguntas, o que fica ali, né, na mente do estrangeiro é justamente essa ideia. Só para confirmar o que a Jéssica tá falando, eu tô aqui, né, com outro trecho da Carta de Caminha que confirma isso. Essa terra, Senhor, parece-me que da ponta que mais contra o sul vimos, até a outra ponta que contra o norte vem, de que nós deste porto houvemos vista, será tamanha que haverá nela bem 20 ou 25 léguas de costa. Traz ao longo do mar, em algumas partes grandes barreiras, umas vermelhas e outras brancas, e a terra de cima toda chã e muito cheia de grandes arvoredos, de ponta a ponta é toda a praia muito chã e muito formosa. Essa ideia de exploração se mantém
né, nesse texto do movimento tropicalista, que também foi um movimento da década de 60, com o mesmo olhar dos modernistas, um olhar crítico para o nosso passado histórico, né? O movimento tropicalista foi um movimento que estava muito ligado à música, e eles estavam, né, ali num contexto de pressão por conta do regime militar. A música foi uma linguagem utilizada para eles, né? Eles utilizaram-se dessa linguagem para combater. O que aconteceu mais ou menos ali em 1922 acontece de volta, um pouquinho parecido, né? A ideia seria a mesma, com o movimento tropical. Então eles vêm, né, com essa visão crítica e agora vão retomar trechos da carta, né? Quando Pero Vaz Caminha descobriu que as terras brasileiras eram férteis e verdejantes, escreveu uma carta ao rei. Tudo que nela se planta, tudo cresce e floresce, e o Gauss da época gravou. Gauss, nesse contexto do movimento tropicalista, era o técnico de som deles. O Gauss da época do quinhentismo gravou, ou seja, confirmou de que a exploração continua até os nossos dias. Queridos, eu comecei dizendo que a habilidade de relacionar ideias é importante, faz parte da matriz dessa prova, tá? E aqui nós temos uma questão em que você precisa estabelecer essas relações e os significados, né, disso tudo dentro de um contexto. Então aqui a gente acabou de fazer esse trabalho de relação, de ressignificação, né, trazendo à tona, né, esse passado histórico de uma maneira mais crítica por meio desses escritores modernistas e também, né, de movimentos musicais que defendiam, né, essa ideia de trazer crítica, trazer reflexão sobre a realidade presente. Jéssica, dá para ampliar em arte também? Então. Porque eu ampliei em literatura, né? Eu falei Jéssica, a gente já tá tudo trocado. Enfim, a Jéssica começou falando, né, da carta, a gente já foi trazendo, né, da carta, do texto expositivo, uma poesia, né, e depois aí a letra de música, e agora você também pode ampliar com relação à tela do Portinari? Então, a gente vai precisar voltar um pouquinho. Volta lá, gente. Volta lá. A gente vê a imagem, isso. Lembrem que aqui nós temos mais um texto visual agora, né? Então, a gente vai identificar também muitas coisas do que a gente conversou aqui, gente, podem ser respostas para problemas atuais. O porquê que é assim? Por que a mulher é vista assim? Por que a minha prima foi lá para a Austrália brasileira e perguntaram para ela o que acontece aqui, ou olharam com tiveram uma visão errônea dela. Então, tudo aquilo ali vai responder. E aqui a gente tem a imagem do Portinari, também é uma imagem mais atual, não é daquela época, tá, gente? É uma releitura. E a gente identifica aqui, olha só os indígenas ali, todos olhando o que é aquilo, observando, porque eles também tem eles esperam algo, o que está vindo, o que está acontecendo, o que vão trazer. Muitos navios vieram com animais também, eles trouxeram de lá também um pouco da cultura para mostrar aqui, né? Uma barganha, talvez uma moeda de troca, eles queriam oferecer algo também. No próprio trecho, né, ele diz ali, ó, eles traziam arcos e flechas que trocavam pro carapuça, porque eles estavam curiosos para saber o que era, né, aquele objeto, a gente brinca, né, que tem uma piadinha que rola por aí, que é só trazer um pedaço de espelho que a gente vai aceitar, né, pra trocar aí por qualquer coisa. Mas por quê? Porque vem já dessa ideia, né? Eles também estavam curiosos, porque eles não conheciam, não tinham, né, essa base ali a respeito do que eles estavam trazendo. Era totalmente diferente, né? Realidade diferente. É uma forma de prostituição também. A gente pode ligar essa palavra a esse tipo de, né, Eles sabiam que estavam comprando, mas, né, os indígenas não sabiam o que estavam trocando, né? Eles não tinham noção ainda do que eles estavam fazendo ali. Qual seria o preço que eles iam pagar, né? Um abuso de poder, né? Então, assim, o Portinari, ele vai retratar muito essa fase, nesse momento, mas também eu gostaria agora de já ir pra frente um pouquinho. Vamos lá para a próxima imagem. Isso, perfeito. Portinari é um artista, né, aqui, que vai retratar muito, olha só, gente, o homem negro, trabalhador. E aqui a gente vai ver uma coisa que vai mudar um pouquinho o nosso olhar, o porquê. A gente percebe
que não tá muito harmoniosa, digamos assim, essa imagem. Então, olha o tamanho dos pés. Analisem agora um pouquinho esse texto visual. Permitam-se passear os seus olhos por essas imagens aí. A gente vai identificar que os pés dele são grandes, as mãos são grandes, o corpo tá meio deformado. Isso representa também a mão de obra, gente, a exploração das pessoas aqui no Brasil. Então, era um momento ainda que era a escravidão, acontecia. Ele vai retratar isso. Vai retratar também aqui, pessoal, as pessoas que vêm lá do sertão, que saem de suas cidades do interior e vêm à procura da melhoria da vida e, né, tudo isso. Então, o Portinari, ele vai trazer essa ideia, vai retratar o Brasil como ele é. E, claro, aumentando muito mais, né, potencializando essa imagem, essa figura visual. Então, olha ali como que as pessoas estão. Eles estão carentes, eles estão precisando de ajuda. Lá atrás a gente vai ver os pássaros ali, ó, que não são pássaros, são urubus, gente. Prontos ali, esperando aquelas pessoas em algum momento caírem. Então, gente, é muito triste essa retratação do Brasil como ele é. E o Cândido Portinari não é o único a fazer isso. Lá no quinhentismo ainda, pode passar para mim, a gente vai ver um pouquinho disso, ó. Essa imagem aí é do Debré, vocês conhecem ele faz um retrato, e aqui nesse retrato a gente identifica, né, como que era essa obra. Ele está no Museu de Arte de São Paulo, e do Rio de Janeiro, desculpa, é acervo do Museu Nacional. Então a gente vai identificar como era pomposo, como era chique, bonito e tal. Agora o Debré vai fazer um passeio. Assim como nós vamos ter os registros ali históricos escritos, que fazem parte da literatura, a gente vai ter também esse registro visual. Olha só o que o Debré traz pra gente agora. O Brasil como é, descrito visualmente, totalmente visual. E a gente identifica ali a mulher que trabalha, ainda seminua, a gente consegue identificar que é uma indígena trabalhadora. Ela precisa levar água, porque nem água eles dão no campo de trabalho. Muitos indígenas foram escravizados, e a gente identifica aí muitas obras visuais retratando tudo isso. Então a gente vai identificar textos sempre compondo junto com... a gente precisa fazer essa ligação, a gente precisa abrir os olhos e identificar o que cada um traz pra gente e contextualizar tudo isso. O processo de colonização do Brasil está sempre muito recorrente nas obras, né? Do que cai no Enem e tal, que quinhentismo aparece aí. Então é importante a gente relembrar. Vou pedir para voltar para a questão, então, só para a gente finalizar, diante, né, de tudo que a gente discutiu, pertencentes ao patrimônio cultural brasileiro, a Carta de Pero Vaz de Caminha e a obra de Portinari retratam a chegada dos portugueses ao Brasil. Da leitura dos textos constata-se que a Carta de Pero Vaz de Caminha representa uma das primeiras manifestações artísticas dos portugueses em terras brasileiras e preocupa-se apenas com a estética literária. Para quem acabou de ouvir essa aula, essa alternativa já seria cancelada. Por quê? Vamos ver se você sabe. Porque a gente acabou de conversar que as cartas escritas nessa etapa, elas tinham finalidade descritiva, elas tinham valor histórico, não se preocupava até então com o valor estético do que estava sendo escrito, tá? Então, e só um detalhe, né, prof? É importante você ler a questão e a alternativa no contexto geral, porque se você ler ali até terras brasileiras, não é essa aqui, pronto, marquei. Tem que cuidar com os distratores, né? Os distratores das alternativas vão trazer meia-verdades. Daí o cara que tem o conteúdo aqui, ó, ele tá por dentro e não vai titubear. Então o erro aqui é justamente porque a carta em si ela não tem um valor estético. No entanto, ela inspirou muitas produções literárias, artísticas e, enfim, outras manifestações artísticas, né? A tela de Portinari retrata indígenas nus com corpos pintados, cuja grande significação é a afirmação da arte acadêmica. Os corpos pintados aí, na verdade, estão afirmando a arte acadêmica ou estão fazendo o quê, Jéssica? A gente já conversado, uma releitura. Uma releitura, né? Então essa aqui também está... A gente pode eliminar ela, porque
ali a gente identifica que o Portinari não fez parte daquele tempo, né, para começar. E ele vai trazer um olhar diferente, ele vai ressignificar aquela imagem, né? Ele vai trazer outras impressões também. Ok. C. A carta como testemunho histórico-político mostra o olhar do colonizador sobre a gente da terra e a pintura destaca em primeiro plano a inquietação dos nativos. Exatamente o que a gente comentou, né? A carta tem valor histórico-político, tá? O olhar do colonizador é apresentado na carta. No entanto, a Aline comentou, na pintura tem o olhar agora do indígena, a inquietação do indígena pelo que vem, né? O outro lado. O outro lado. Então essa seria a alternativa correta. E a D, as duas produções, embora usem linguagens diferentes, verbal e não verbal, cumprem a mesma função social? O que você acha? Não, né, gente? Não, as funcionalidades são outras. No caso do contexto da carta de Peruvá de Caminha, ela já passar todas as informações para a coroa do que estava rolando nas terras que eles estavam explorando. Ah, e a carta, e a tela, digamos assim, né, é esse explorar, né, esse ampliar o olhar para o que estava expectativa, ele deslumbra a expectativa do indígena ali. E a ideia também de apreciação, fruição, né, o objetivo de Portinari possivelmente foi diferente do de Caminha. E a pintura e a carta de Caminha são manifestações de grupos étnicos diferentes? Não, nós estamos falando dos indígenas nas duas manifestações artísticas. Eu acho que é isso, gente. É isso. E aí, meninas? Ai, queria falar mais, né? Fica coçando aqui, ó, pra falar. Pessoal, eu retomo a dica aí, né, gente? Tem que saber relacionar. É uma habilidade que você precisa estar fazendo sempre. Tá lendo um meme no Insta, tá? Lendo texto literário. Estabeleça relações, gente. Isso vai fazer toda a diferença. É uma habilidade que você precisa desenvolver para ir super bem na prova de códigos e linguagens. Isso aí. Um abraço. Um abraço.